Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências aqui no Se Liga na Educação. E quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Ei, Mariana, tudo bem? Fazendo o nosso suporte e inclusão diária. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Dando sequência às aulas anteriores, na qual nós falamos sobre a digestão, como ocorre o processo de digestão, como esses alimentos param dentro das nossas células, né? E por que é importante se alimentar? Hoje eu vim falar para vocês sobre alimentação saudável. Essa aula vocês encontram, então, lá no nosso componente curricular, na Base Nacional Comum Curricular, no 8º ano do ensino fundamental. E a habilidade que nós iremos trabalhar é a de reconhecer a importância das passagens dos nutrientes e também da água no tubo digestório. Mas espera lá, vocês sabem o que é um nutriente? Para que ele serve? O que é um macro, o que é um micronutriente? Vocês têm consciência disso? Se não tem, na aula de hoje nós vamos aprender. Então vem comigo, não dormem galera, senta nessa cadeira aí ou nesse sofá, pegue o caderno, anotem tudo para que vocês tenham uma alimentação saudável, porque isso é muito importante para o seu organismo. Então vamos lá. Boa alimentação. Boa alimentação quer dizer que eu tenho que comer de tudo? Eu posso comer de tudo? Pessoal, quando eu falo em alimentação, eu gosto de lembrar bem do equilíbrio. A gente não precisa de se privar, a não ser que você tenha alguma restrição, né? Porque existem pessoas que têm algumas comorbidades e aí tem restrição alimentar. Se você não tem, busque o equilíbrio. Você não precisa deixar de comer. Eu como fast food, eu adoro comer um hambúrguer, uma pizza, mas eu como só isso? Não, eu intercalo isso com uma alimentação saudável. Eu brinco muito que às vezes eu chego em casa e falo assim, nossa, eu tô com vontade de comer um chuchu, tô com vontade de comer couve. Tem pessoas, né, que falam assim, meu Deus, essa menina é doida. Ela não é uma pessoa muito normal, tem vontade de comer um hambúrguer, ela vem me falando que quer comer couve. Sim, é real, gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de vegetais. E eu fui acostumada com isso. Lembrando que a gente consegue adaptar o nosso organismo. Você ensina as bactérias que estão presentes no nosso intestino a se alimentar melhor ou pior. Exatamente, elas aprendem. E elas meio que conseguem dominar o seu intestino, crescem de acordo com o tipo de alimento que você come. Então, se você come muito fast food, se você come muita comida gordurosa, comidas calóricas, você faz com que as bactérias que gostam desse tipo de alimento proliferem e cresçam aqui ainda mais no seu intestino. Agora, se você se alimenta de coisas mais saudáveis, de nutrientes, né? Você consegue fazer com que as bactérias do bem cresçam e peçam ainda mais esse tipo de alimento. Então, você pode sim comer alguns fast foods, não tem problema, mas saibam chegar num equilíbrio. E nesse equilíbrio é importante você ter variedade de alimentos e também comer com moderação, ter limite, né? Não é porque eu quero que eu posso ficar comendo tudo. Às vezes você quer ir lá tomar um pote de sorvete inteiro, tá ansioso, quer comer. Não é assim que funciona. O seu corpo, ele vai reclamar disso. Ele não está preparado para aquele turbilhão de nutrientes, de açúcar que vai adentrar seu corpo. E aí você vai causando ao longo da vida uma evolução. Aí você me fala assim, ah, professora, eu sou novo, não tem problema, posso comer de tudo. Pessoal, vocês vão ver ao longo da vida que o metabolismo da gente muda, o corpo da gente muda. E quando isso acontece, você tem a evolução de diferentes doenças que podem surgir por causa da sua má alimentação. Sem contar a obesidade, que não é questão, gente, do corpo, não é o físico, é o interior, é o seu organismo. Se ele estiver funcionando bem, ok, ótimo, perfeito. Ele tem que estar em equilíbrio, em homeostasia, ou seja, as células do seu corpo funcionando corretamente. Caso contrário, ao longo da vida, você pode sim desenvolver diversas doenças, diversas disfunções por causa do tipo de alimentação que você ingere. Sal, por exemplo,
o sal em excesso, ele pode causar processos de hipertensão. Se a pessoa já tem tendência, né, na família, já é algo genético, é pior ainda. Então, a gente tem que maneirar na alimentação. Qual que é, então, a alimentação saudável? O que eu preciso comer? O que tem que ter ali no meu prato, na minha alimentação, para que eu consiga ter uma alimentação saudável e o meu organismo funcione corretamente? Então, vamos lá. O que significa comer bem? Vamos começar, então, com essa pergunta. Pense aí na sua casa. O que significa comer bem? Significa comer tudo aquilo que eu quero? Não. Esse bem aqui está ligado ao bem-estar, está ligado à saúde. Então, comer bem envolve alimentos que irão nos trazer benefícios. Não necessariamente, como eu disse para vocês não podem comer um hambúrguer desses bem suculento ou uma pizza cheia de queijo, bacon. Não tem problema, uma vez ou outra sim, mas a alimentação tem que estar balanceada, você tem que inserir vegetais, frutas, legumes, verduras, para que você consiga obter os macro e micronutrientes necessários para o seu corpo funcionar. Os carboidratos, de forma geral, muito presente nas leguminosas, né, com a presença do amido. A carne, que é rica em proteína, e aí a gente tem a carne branca, a carne vermelha. A carne vermelha, ela pode, em determinadas pessoas, causar alguns transtornos alimentares. A carne mais magra, que a gente chama, né, seria a carne branca, principalmente a carne dos peixes, que ainda vem rica em um nutriente que é muito importante para o nosso corpo, que é o ômega 3. Bom, então, uma alimentação saudável, né, comer bem e ter uma alimentação saudável, é aquela que principalmente o seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes que o corpo precisa. Mas pera lá, que nutrientes são esses? Quais são? O que é os nutrientes? Eu tenho aqui, ó, um esqueminha para mostrar para vocês. Como que a gente cria um prato e que ele seja saudável? Basicamente, gente, 50% do que a gente come tem que vir de verduras, legumes e frutas. Então, tá aqui, ó, vários alimentos que vão possuir nutrientes e micronutrientes, como sais minerais e vitaminas, que estão presentes nesse tipo de alimento. Vitamina K, vitamina A, vitamina C, gente. A vitamina C, que a gente fala dela diariamente, tão importante para nos prevenir da gripe, do envelhecimento, que a gente fica lá ó, passando vitamina C no rosto para poder ajudar a amenizar os sinais do envelhecimento. Pois é, ela é antioxidante, ela nos ajuda a manter o corpo mais saudável e previne o envelhecimento. Vitamina K ajuda no processo de coagulação, é muito importante no fator de hemorragias. Vitamina A, que dependendo da carência, da ausência desse tipo de vitamina, que é o retinol, pode causar alguns problemas sérios de visão, e dentre outras várias vitaminas que nós temos. E essas vitaminas e sais minerais, elas compõem o que a gente chama de micronutrientes. Por que micro? O nome já fala, são nutrientes pequenos. Eles não precisam ser exatamente quebrados para conseguir chegar dentro das nossas células. Ele entra no organismo e ele já é absorvido. E a gente também precisa de uma quantidade moderada, uma quantidade específica. Agora, carboidratos e proteínas são os ditos macronutrientes, lipídios também, tá? Então, esses três, carboidratos, proteínas e lipídios, são macronutrientes, o nome já fala, macro, grande. Então, esses grandes nutrientes, quando a gente se alimenta, eles precisam ser quebrados. Quando eles são quebrados, nós vamos ter o processo de digestão acontecendo. Para isso, a gente começa na mastigação, tritura o alimento. Ao triturar esse alimento, ele vai passar no nosso tubo digestório e chegar lá no intestino. Lá no intestino é que vai ocorrer o processo de absorção. Por quê? Porque todos esses macronutrientes já foram quebrados em pequenas partículas para que ele consiga adentrar as suas células. Se vocês não assistiram às nossas aulas anteriores sobre o sistema digestório,
corre lá no canal do YouTube, elas estão disponíveis na plataforma e vocês conseguem ver a aula sobre digestão e a importância dos nutrientes no nosso corpo. Então tá aqui, proteínas, basicamente nós temos que ter dentro de um prato 25% de proteínas e carboidrato a mesma quantidade, 25% de alimento que a gente coloca dentro do prato tem que ser desses macronutrientes. Onde que a gente encontra então as proteínas? No leite, nos ovos, no queijo, na carne. Esses alimentos são ricos em proteínas. O feijão, gente, feijão é rico em proteína, algumas leguminosas, né, como a vagem, também tem algumas sementes, a gente encontra bastante proteína. E os carboidratos? Carboidrato, a base da alimentação é de carboidratos e grãos, né? Nós brasileiros temos o hábito de comer muito carboidrato, o arroz, o feijão, as massas de forma geral, o pãozinho francês que a gente come praticamente todos os dias, o bolo, tudo isso tem carboidrato. Carboidrato que tem amido, começa a ser digerido aqui na boca. Essa fonte de nutriente, o carboidrato, ele é a primeira opção no seu organismo de fonte de energia. Então, por exemplo, quando você se alimenta, o primeiro nutriente a ser quebrado vai ser o carboidrato. Por quê? Porque o corpo precisa dele primeiro. Ele é a primeira opção como energia. Depois, a gente utiliza os lipídios. Os lipídios também são fontes de energia, diferentemente das proteínas, que são construtoras. O que é construtor? Construtor lembra de construção. Então, elas constroem, elas aumentam a nossa massa. Elas fazem com que o nosso organismo cresça. As células somáticas apareçam através das proteínas. E a gente tem os organismos reguladores que regulam o nosso metabolismo, principalmente enzimas, né, vitaminas e sais minerais. Bom, então basicamente num prato saudável ele precisa ter carboidratos, o arroz, né, de preferência integral, 7 cereais, a batata inglesa, doce, mandioquinha, mandioca, isso tudo é um carboidrato. O importante não é você cobrir e comer vários carboidratos no mesmo prato. Você pode, né, fazer um equilíbrio, tem que ter um pouco de cada um. Então, um pouco de carboidrato, um pouco de proteínas, que são encontradas na carne magra, no frango, no peixe, nos ovos, né, omelete, ovos cozidos, ovos mexidos, as gorduras, né, o óleo que a gente prepara os alimentos, o azeite que a gente utiliza na salada, sem encontrar alguns alimentos que já vêm com gordura. A carne mesmo, ela já tem a gordura dentro dela, principalmente a carne vermelha. E as vitaminas, sais minerais e as fibras que a gente vai encontrar onde? Hortaliças cruas, cozidas, nas frutas, legumes e verduras. Essas são ricas em vitaminas, que a gente considera então esses como sendo os micronutrientes. Bom, pessoal, vamos pensar agora e ver se vocês conseguiram entender o que eu falei para vocês, daquilo que é uma alimentação saudável, o que são os macro e o que são os micronutrientes. Eu trouxe aqui uma atividade para a gente poder fazer junto e fixar melhor esse conteúdo. Então, hora da atividade. Uma alimentação adequada, que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar sais minerais. Sais minerais, eles são, deixa eu pegar a caneta aqui, só um minutinho. Os sais minerais, eles são reguladores, eles não são energéticos, então reguladores. As vitaminas também são reguladoras. A água, gente, é importantíssima para toda a nossa nutrição. Ela é responsável por 70% da nossa massa. Então, o nosso corpo tem 70% de água.
porque é nela que ocorrem todas as reações. Uma desidratação severa, ela pode levar a pessoa ao coma. Todas as reações metabólicas, neurológicas que ocorrem no nosso corpo é devido à água. Então, na nossa alimentação, a gente não pode esquecer de quê? Incluir água. Vou até beber um pouquinho aqui. Bom, então água não entra nem dentro de regulador, ela faz parte de todos os processos. Carboidratos. Eu falei para vocês já sobre o carboidrato, né? Ele é a primeira fonte de energia que o corpo possui. Então, a resposta correta aqui é a letra D, de carboidratos. As proteínas são o quê? Construtoras. Que constroem, que aumentam. Sabe quando você entra na academia, que você quer crescer, ficar com musculatura evidente, que não é por acaso o meu caso, mas tudo bem, né? Tá tudo bem? Então, a gente ingere muito o quê? Proteína, para que você aumente a sua massa. Você pode fazer até uma dieta ali, dependendo low carb, para diminuir um pouco de algumas gorduras que a gente acumula, né? E você ingere mais proteína do que carboidrato, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência. Então, tá aqui, ó, os alimentos que eu falei para vocês, eu trouxe essa pirâmide para a gente poder analisar. O que significa essa pirâmide? O que é? A pirâmide contém na base dela os alimentos que nós precisamos como energia. Então, aqui nessa base nós vamos ter o carboidrato. Por isso que a gente não pode eliminar de tudo o carboidrato da nossa dieta. A gente tem uma dieta low carb, né, que é uma dieta baixa de carboidratos, mas a gente não tira totalmente, porque eles são importantes para gerar energia. Mas não se esqueçam que os lipídios também geram energia. Então, a base da nossa pirâmide é o grupo 1, rico em carboidratos. E aí depois eu tenho o grupo 2, que são os grupos dos reguladores, que vão estar presentes aí nesses alimentos, principalmente vitaminas e sais minerais. Então aqui eu tenho frutas, legumes, verduras, dentre outros. Já aqui no grupo dos construtores, grupo 4 e grupo 6, eu vou ter a presença das proteínas, responsáveis pelo crescimento do nosso corpo. E aí eu tenho ainda mais aqui no topo da pirâmide, aquilo que eu menos necessito, tá aqui no topo, são o grupo 7 e 8, que é o grupo dos lipídios e doces, açúcar, porque açúcar é um carboidrato, né? O amido, ele é quebrado até virar glicose. O carboidrato, ele é quebrado até virar glicose. Glicose é o quê? Um açúcar. Então, quando a gente ingere muito esse tipo de alimento, a gente pode prejudicar o nosso sistema. Então, a base, esqueci do mais importante aqui, ó, o início de tudo, água. Falei dela inicialmente, a água que é importante, a nossa molécula vital. A gente não sobrevive sem oxigênio e nem sem a água. Bom, trouxe uma outra atividade aqui. Macronutrientes podem ser definidos como uma classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente e em grande quantidade, pois fornecem energia e são componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em vegetais e em produtos de origem animal, respectivamente? Pessoal, quando a gente fala de produto de origem vegetal, a gente está falando de carboidratos, tá? Amido, principalmente, muito presente nas raízes das plantas. E quando eu falo de macronutriente animal, eu falo de proteínas, presente na maioria das vezes na carne. Pessoal, nós encerramos então por aqui hoje a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância de uma alimentação saudável e como fazer essa alimentação. Se você tiver alguma dúvida, se liga no nosso Tira Dúvida e mande para cá a sua pergunta
nós teremos o maior prazer em responder. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau!